Olá, tudo bem? Queria dar boas-vindas a vocês. Estamos na videoaula onde nós desenvolvemos um sistema de padaria, onde a gente vai estar utilizando o C++ e a biblioteca Qt. Hoje a gente vai explicar um pouco como criar uma aplicação simples, mas eficaz, que vai permitir remover, retirar, adicionar e visualizar itens do estoque na padaria, bem como também mexer no caixa, mexer nos pedidos. E nesse projeto a gente vai estar utilizando a biblioteca Qt para desenvolver uma interface gráfica que vai ser bonita e amigável. A gente também vai estar começando entendendo como é que funciona a estrutura do código, que inclui a definição de classe, gerenciar itens no estoque, criação de novos itens. Vai facilitar também a interação com o usuário. No código a gente vai ver como implementar funcionalidades essenciais para a inserção de novos produtos, remoção de itens de estoque e visualização de outros produtos também. Então espero que gostem, fique à vontade. Olá, meu nome é Igor Henrique e nesse projeto eu fiquei responsável por desenvolver parte do front-end, tendo que criar e modificar algumas telas quando necessário. Uma dessas telas foi a de primeiro login, que deve ser aberta apenas quando não houver nenhuma conta cadastrada. O debug dessa tela também foi feito por mim. A outra tela, na verdade, consiste na junção de outras três telas. A tela de gerente possui embutida nela a tela de cadastro, finanças e estoque. Essas três telas só devem ser acessadas pelo gerente, por isso estão juntas, agrupadas em uma outra tela que só tem permissão para ser acessada pelo gerente. Para juntá-las, eu utilizei um Tab Widget. Elas possuem tabelas nelas que utilizaram widgets como Tree Widget e List Widget, que conseguem reconhecer quando um item da lista é selecionado. Além disso, existem botões e abas para serem preenchidas nessas telas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Eu me chamo Arthur Bezerra Mello e nesse projeto final eu trabalhei na parte da tela principal, a tela de login. Então, a primeira coisa que eu procurei adicionar foi, caso uma conta não exista, seja passado para a tela de primeiro login. A tela de primeiro login é a tela que ela cria uma conta, essa conta ela envia para o banco de dados e é uma conta que ela é criada como gerente, porque o gerente ele tem a possibilidade de criar qualquer outro tipo de conta, como atendente e caixa. Essas contas elas são guardadas no banco de dados SQL e ela guarda as informações de, por exemplo, nome, e-mail, senha e a pergunta de recuperação de senha. Então, por meio dessa tela de login, eu consegui linkar a passagem para as outras telas. Por exemplo, se eu checar no banco de dados, quando a conta era logada, eu checava no banco de dados qual é o cargo dela. Por exemplo, se fosse o cargo de caixa, ela seria mandada para a tela de caixa. Então, assim foi possível ter uma conexão entre todas as telas por meio dessa tela de login, por meio do banco de dados SQL. Tranquilo? Sou Lucas Schumacher, aluno de Programação 3 com o professor Dr. Rubem Carlos Benetti. É responsável pela tela de primeiro login no nosso projeto final sobre o software de padaria. Bom, o primeiro login é a tela que o usuário é levado quando não há nenhuma tela cadastrada, sendo criada uma conta de gerente que será guardada no banco de dados. Essa conta pode posteriormente ser usada na tela de gerente para criar, editar ou excluir contas. Bom, o código implementa a funcionalidade de janela de login inicial para o programa, utilizando a biblioteca Qt. Essa janela permite ao usuário criar uma nova conta com informações como nome, e-mail, senha, pergunta de segurança e resposta. Essa pergunta pode ser usada caso o usuário tenha esquecido a senha. A interface gráfica é configurada, incluindo a exibição de senha oculta e a conexão com o banco de dados SQLite. Caso a conexão falhe, uma mensagem de erro é exibida. A tabela de contas é criada se não existir. Ao clicar no botão Criar conta, os dados inseridos pelo usuário são validados. Se algum campo estiver vazio ou o e-mail for inválido, uma mensagem de erro será exibida para cada um respectivamente, dependendo do caso. Se os dados forem válidos, a função tenta inserir os dados no banco de dados. Se a inserção for bem sucedida, uma mensagem de sucesso é exibida e os campos de entrada são limpos. Mensagens de sucesso ou erro serão exibidas na parte inferior da janela, com cores diferentes para indicar o status da operação, sendo vermelho para erro e verde para a conta criada com sucesso. Olá, meu nome é Sóstenes e eu irei explicar um pouco sobre a minha contribuição para o projeto final no grupo Hobby.
Nesse trabalho, desenvolvi a tela de estoque, a qual é responsável por inserir, excluir ou editar os produtos do estoque. Inicialmente, a tela de estoque apresenta 3 inputs. O primeiro, o input de texto, responsável por inserir o nome do produto. O segundo e o terceiro input são inputs do tipo Spinbox, que recebem, respectivamente, a quantidade e o preço do produto. Abaixo, temos 3 botões. O primeiro botão de salvamento, o segundo botão de exclusão e o terceiro, o botão de cancelar. O botão de salvamento adicionará o produto ao banco de dados. E este produto, se ele não existir, será inserido e receberá um ID auto-incrementável. E caso cancelemos, os inputs serão limpos e irão voltar aos seus valores default, seus valores padrão, no início da tela. Além dos inputs e dos botões, temos também um widget do tipo KeyTree que será usado para exibição dos itens presentes no banco de dados. Esse widget permite a criação de colunas e inserção de itens nessas colunas. Além disso, também é possível clicar nesses itens e receber os seus valores. Pensando nisso, ao clicar em algum item, os valores que tiverem presentes nele, isto é, os valores de nome do produto, quantidade e preço, serão inseridos nos inputs presentes na tela também. Ou seja, completaremos aqueles inputs com esses novos valores. E o botão anteriormente de salvamento, de salvar, agora será substituído pelo botão de editar. A partir de qual princípio? Sempre que existir um produto no input de entrada cujo nome já existe no banco de dados, o botão de salvamento passa a ser de botão de edição, onde podemos alterar a quantidade dos itens no estoque, ou o seu preço, por exemplo. Mas, a partir do momento que esse valor não é mais igual a algum valor do banco de dados, igual a qualquer valor do banco de dados, esse botão passará a ser um botão de salvamento, pois o item não existe no banco de dados. Então esse é o princípio que utilizamos para fazer a edição dos itens no banco de dados a partir da tela de estoque. Olá, eu sou Marisol Salles e vou explicar a lógica da parte de finanças do nosso sistema de padaria. Nosso sistema de finanças foi projetado para gerenciar eficientemente tanto as receitas quanto os gastos da padaria. Quando o produto é vendido, atualizamos a quantidade no estoque e registramos a venda na tabela Itens Vendidos. Para calcular a receita mensal, somamos o valor de todas as vendas registradas na tabela Itens Vendidos, multiplicando a quantidade de venda pelo preço de cada produto. Primeiramente, uma função importante é a BD Receitas Mensais, que carrega os dados das receitas do banco de dados e os exibe na interface gráfica. Após recuperar os dados, a função limpa a TreeWidget e daí manda para a função add TreeWidgetItem, que adiciona os itens de receita à interface gráfica e calculamos o valor total das receitas. A função BD Gastos é similar, ela carrega os gastos do banco de dados e os exibe na interface gráfica. A função Save Gastos é responsável por salvar uma despesa no banco de dados. Primeiramente, ela captura os valores inseridos nos campos da interface gráfica, como o nome e o preço, e caso algum campo obrigatório não esteja preenchido, exibe uma mensagem de erro para o usuário. Se todos os campos estiverem preenchidos, a função conecta ao banco de dados SQLite, insere os dados da despesa na tabela correspondente e confirma a inserção. Após a inserção bem-sucedida, a função exibe uma mensagem de sucesso ao usuário e limpa os campos do formulário para que o usuário possa inserir novos dados. Além disso, atualiza a visualização da tabela de despesa na interface gráfica para refletir a nova entrada. A função também lida com possíveis erros durante a inserção no banco de dados, exibindo uma mensagem de erro apropriado se necessário. Olá pessoal, me chamo José Vitor, sou aluno de Engenharia de Controle e Automação. Atualmente estou no terceiro período, também sou aluno da disciplina de Programação 3. Eu estou aqui para apresentar o nosso código do projeto final, onde a gente fez um software de uma padaria e eu fiquei responsável pela função de gerenciamento de cadastro. Dentro dessa função, a gente tem 3 funções principais, onde tudo roda a partir delas, que são as funções criar conta, salvar edição e excluir cadastro. Vou falar aqui um pouquinho sobre cada uma delas. A função criar conta, primeiro ela vai verificar se o usuário preencheu todos os dados que estão lá pedindo, com os campos de entrada. Aí a partir disso ela verifica, se não tiver, ela vai pedir para que o usuário preencha tudo. Então a partir desse momento que está tudo preenchido, ela vai, a partir de um mask, ela vai estar vendo se o e-mail é válido. Então tem que ter uma estrutura de e-mail, @poli.com, por exemplo. Então tem que ter a estrutura de e-mail. Caso não tenha estrutura, ela vai pedir para você inserir um e-mail válido. Então, a partir desse momento que está tudo ok, ela vai abrir a conexão com o banco de dados, vai ver se o e-mail
ele já existe, se ele já foi cadastrado em outro cadastro. Então, se já tiver existente no banco de dados daquele e-mail, ele não vai salvar a conta. Aí, se tiver tudo certo, ele vai abrir o banco de dados, vai salvar e vai atualizar a tela. Para a função salvar lição, né, ela vai abrir todos os... A partir da função selecionar conta, né, que é outra função do código, ela vai conseguir ter acesso às contas que ficam lá na tela, tem as funções listadas. Então, nessas funções listadas, ela vai conseguir ter o acesso ao nome da função que você quer editar. Então, lá ela vai preencher automaticamente com o texto daquela função, com o texto daquele cadastro, com todas as informações daquele cadastro. Ela vai preencher todos os campos. Lá você vai conseguir editar os campos e salvar. Né? Ela vai fazer aqui todo aquele mesmo processo de e-mail e também ver se os campos estão preenchidos. Se tiver tudo certinho, ela vai lá e edita a sua conta. Né? Então, você aperta em salvar e vai ser atualizado seu cadastro. Sobre a função excluir cadastro, que é outra função que é muito importante também, ela vai ter acesso às contas da mesma maneira que a função salvar edição. Você vai entrar e apertar em excluir. A partir do momento que você aperta em excluir, a partir do nome da conta, ela acessa o banco de dados, dá o comando delete from contas com o nome que você selecionou, o seu cadastro vai ser excluído e ele vai atualizar a tela com todos os cadastros existentes no momento. Oi pessoal, meu nome é Melanie e eu vou falar um pouco sobre a tela de caixa da padaria. Na tela de caixa, ela é de um acesso rápido, ou seja, você pode inserir os produtos manualmente ou você abrir uma comanda que já está aberta sem estar fechada no banco de dados. A tela de caixa, ela tem um contato direto com o banco de dados de estoque, de finanças, de decrementação, de quantidades, entre outras coisas. Mas, em suma, o funcionamento da tela de caixa ele é dado por base no que? Você tem um campo onde você pode inserir seu CPF. Ele não é obrigatório, então você inserindo ou você não inserindo, ele não vai dar problema na tela e nem vai aparecer mensagem de erro. Agora, a partir do momento que você coloca o CPF e dá Enter e tiver com uma numeração a mais, um CPF que der como inválido, vai aparecer uma mensagem na tela dizendo que o CPF é inválido. Sobre a questão de colocar os produtos, tem a opção de você inserir os produtos e suas quantidades. E aí, quando você digita o produto e a quantidade, e você aperta no botão inserir na lista, ele vai aparecer na lista ao lado o produto e o valor. Também na tela de caixa aparece, além do valor unitário do produto, também vai aparecer o valor total, ou seja, toda a quantidade de produtos que você colocou no caso na lista ao lado, na comanda, vai dar o valor total. E aí, como é que você faz para pegar de uma comanda? Você tiver uma comanda aberta, assim, tá paga para o banco de dados, você vai apertar no combo box ao lado e vai apertar na comanda que deseja, que no caso aqui vai estar aberta. E aí, no caixa, você pode editar a comanda, no caso, adicionando mais produtos. E aí, quando você aperta no botão de pago, ele vai decrementar do banco de dados e também da parte das finanças todo o produto. Então, ele vai decrementar a quantidade e o valor que foi pago daqueles produtos da referida comanda. Ou fechado, que no caso, quando você faz ela manualmente, quando você insere. E aí, a partir do momento que isso tudo é feito, a tela ela é finalizada, ou seja, todos os campos ficam em branco. E também tem um botão de recarregar a tela, que ou seja, é quando ocorre a atualização do banco de dados. Olá, meu nome é Gabriel Bulé e hoje eu vou falar sobre a tela de pedidos do nosso software de padaria, com ênfase especial na parte das comandas e como elas funcionam dentro do sistema. A tela de pedidos foi projetada para ser intuitiva e eficiente, facilitando o gerenciamento dos pedidos realizados pelos clientes. Um pouco embaixo da tela, temos o widget principal onde as comandas são listadas. Cada comanda representa um pedido específico e contém informações detalhadas sobre os produtos incluídos, como as suas quantidades e preços. Quando um novo pedido é feito, ele é adicionado como uma nova comanda na árvore de comandas, visível no Keytree Widget. Um aspecto importante dessa funcionalidade é a capacidade de decrementar os itens do banco de dados conforme os pedidos são processados. Cada vez que um produto é adicionado a uma nova comanda, o estoque desse produto é automaticamente reduzido no banco de dados,
garantindo que o inventário esteja sempre atualizado e refletindo as vendas reais. Além disso, implementamos uma funcionalidade robusta de exclusão de comandas. Quando o usuário clica no botão Excluir comanda, o sistema identifica a comanda selecionada e a remove do banco de dados. Este processo inclui devolver os itens da comanda excluída ao estoque, evitando inconsistências no controle de inventário. A interface inclui também botões para recarregar a página, adicionar e remover itens do pedido e finalizar o pedido. O botão de recarregar a página é essencial para atualizar a exibição das comandas após operações de inclusão ou exclusão, garantindo que a interface esteja sempre sincronizada com o banco de dados. Em resumo, a tela de pedidos e o gerenciamento de comandas são componentes críticos do nosso software, oferecendo um controle preciso sobre os pedidos e o inventário. Olá, eu me chamo José Lucas e eu vou continuar falando sobre o nosso software desenvolvido, mas especificamente na área de pedidos, no que se trata da geração da comanda. Na parte esquerda, nós temos um trio widget, que ele é preenchido com os produtos que estão disponíveis no estoque. Ele mostra o nome do produto e a sua quantidade, porque é importante para que o atendente saiba a quantidade para saber se o produto está disponível ou não. Quando você clica nele e adiciona item, você passa para a tela direita, que mostra seu preço, e também, caso você repita esse clique, ele vai aumentar a quantidade que você vai estar adicionando ao seu pedido. Ou você pode também inserir essa quantidade manualmente, através do Spinbox. Você também pode remover o item, através do botão de remover item, ou quando você finaliza o pedido, é gerada uma comanda. Você coloca os itens, a quantidade, mostra o preço de cada item, finaliza o pedido e gera uma comanda. Se você repetir esse processo, você vai gerar outra comanda diferente. Também existe o erro, que é quando o atendente ele tenta colocar a quantidade superior disponível no estoque, que aí ele exibe uma mensagem de erro e recoloca e reimplementa no estoque aqueles produtos que já foram removidos. Como, por exemplo, se eu adicionar 2 pães e 2 pães está disponível no estoque, e depois adicionar 5 queijos, mas não tem 5 queijos no estoque. Ele vai exibir a mensagem de erro e vai reimplementar esses itens. Bom, com isso finalizamos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante e aprendido um pouco sobre o código em C++ e a biblioteca Qt. Tchau, tchau.